E aí, bora lá. Então, vou começar com o assunto novo hoje, pessoal. Mesmo que não tenha ficado bem claro, tá? Aquele movimento parabólico, é legal vocês estarem revendo as aulas, né? Eu estou colocando ali no eClass as aulas, que mesmo que seja ao vivo, eu estou postando lá para vocês. Se tiver alguma que esteja faltando, mande um aviso aí para mim que eu posso postar para vocês, né? Mas eu estou colocando lá as aulas para vocês estarem revendo. Tá? Então, se ficou alguma dúvida, não deixe de estar vendo as aulas anteriores e vamos em frente, né? Que senão a gente não consegue nem chegar nem na metade da apostila. E se bem que o objetivo não é ficar colocando matéria, socando matéria, né? Jogando matéria em cima de vocês, o objetivo é que vocês realmente aprendam. Tá? Então, qualquer momento vocês podem perguntar coisas lá do passado, não tem problema, tá? Mas hoje estaremos começando um conteúdo novo, que é o movimento circular. Beleza? Eu já deixei para vocês os slides lá no eClass. Então, se alguém quiser baixar, acompanhar por slide, já está lá no eClass, tá bom? Então, daí você consegue acompanhar aí de uma forma mais facilitada. Então, vamos lá compartilhar nossa tela e vamos ver aí se nós conseguimos, né, chegar no nosso objetivo. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui as aulas. Cadê? Onde estão? Adventista. Aqui, movimento circular, aula 1. Não é aula 1 aqui, tá, pessoal? Isso aí está previsto para aproximadamente 3 a 4 aulas, esses slides. É bastante informação, tá? Então, vamos ver se a gente vai conseguir chegar aí pelo menos uns 5 slides aí. Então, iniciando o novo conteúdo, né, referente aí ao segundo bimestre, quase finalizando aí os conteúdos do segundo bimestre, é o movimento circular uniforme. Aí, a primeira pergunta que eu posso imaginar que você tenha, professor, mas parece tudo igual, né? Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, lançamento oblíquo, agora vem movimento circular uniforme. Parece tudo a mesma coisa, professor. Eu não vou mentir para você, né? É quase tudo a mesma coisa, tá? Você vai perceber que vai mudando alguma formulazinha em relação a outra, mas é quase tudo a mesma coisa, tá? Mas nesse caso agora, vai aparecer em relação à abertura de ângulo, tá? Então você tem que saber um pouquinho da parte matemática em relação a ângulo, tá? Ângulos, abertura de ângulo, 10 graus, 20 graus, né, 30 graus, se bem que nós já estávamos vendo isso também. Então, o que era, por exemplo, no MRU, a distância percorrida? Lembra da formulazinha? Era o x, né? Então, o x era igual a velocidade vezes o tempo, tá? Essa era a formulazinha. E do MRU-V aparecia uma aceleração, tá? Então, tinha lá uma gama de fórmulas que aparecia a aceleração, tá? O lançamento oblíquo nada mais era do que uma parte que era a parte vertical, que era o MRU, V, e a parte horizontal, que era o MRU. Tá? Era uma mistura dos dois. Agora, no caso, nosso vai ser um movimento circular. Então, eu não vou medir agora a distância percorrida, que é o x. Eu vou medir o ângulo que você consegue percorrer. Tá? Então, você tem o ângulo aqui. Aí você faz um movimento. Aí tem umas... Vamos fazer no pente, que tá feio aqui, fazendo o dedo, né? Você não está entendendo nada. Então, só vou apagar essa aula aqui, que essa aula foi do 9º ano que eu acabei de mostrar para eles. Vamos abrir novamente o Paint. Então, aqui, imagine que você tem uma circunferência aqui, né? Ó. E aí você tem aqui o teu ponto seco, né? O raio. E o teu raio está aqui, ó. Então, você tem... Deixa eu mudar de cor para ficar bem visível. E aí você tem o seguinte, ó. Você pega essa abertura e começa a literalmente percorrer, né, sob, né, ou seja, acima, né, ou sobre a parte da circunferência. Veja que eu estou me movendo sobre a circunferência. E aí você para aqui, ó. Então vamos voltar. Ó. Aqui você tem o teu espaço inicial, certo? Espaço inicial. E aí de repente você começa a percorrer uma certa distância sobre a curva. E aqui você tem a tua abertura final. Então, nesse caso, você vai pensar em termos de ângulo. Então, esse ângulo aqui, ó, que é o que você vai fazer a medição. Tá? Então, esse ângulo que ele vai medir a tua velocidade angular. Ou seja, a velocidade com que você está andando sobre essa curva. Tá? Então, é esse ângulo que você leva em consideração. Por que é importante você estudar isso? Imagine que você esteja em um carro fazendo uma linha
fazendo um deslocamento linear. Só que aí, em um certo momento, você começa a fazer uma curva, puxar a curva para baixo. Então, esse carro está fazendo essa curva, né? Então, imagine aqui, vou colocar uma bolinha, vou mudar de cor aqui, ó, que vai representar o carro, tá? Ó, aqui representa o carro. Aí o carro está fazendo esse movimento. A tendência desse carro é fazer justamente isso, ó. O carro está fazendo esse movimento. Quando começar a curva, a tendência dele é sair pela tangente. A tendência dele é continuar reto. Só que ele vai ter uma certa força que vai puxar ele para a parte central. E qual seria essa força? É justamente a força centrípeta. É a que faz com que seja possível ele fazer a curva. Então ele vai e consegue, né? Meio difícil mexer isso no Pentium. Vou fazer de forma diferente aqui, ó. Vou colocar ele novamente aqui. E ele fazendo a curva agora, vamos copiar aqui, ó. Então ele vai fazer esse movimento. Ele fazendo a curva, tá vendo? Ele faz a curva. Ele faz a curva e consegue, né, não sair da pista. Então o que faz ele conseguir fazer essa curva é justamente uma força que puxa ele para o centro. E perceba que ele vai ter uma certa abertura aqui, né? Ó. Então, são forças, ó, que puxa ele sempre para o centro de curvatura dessa curva. E aí ele vai ter um certo ângulo de abertura aqui, ó, que é justamente esse ângulo que nós estaremos estudando. Então, sempre ele vai ter essa força, que é a força centrípeta, que puxa para o centro ou que empurra para o fundo de um certo recipiente, pensando lá na química, por exemplo. Tá? Então, esse ângulo de abertura é justamente o ângulo referente à curva a qual ele está fazendo. E aí nós teremos uma velocidade angular, tá? Então, para você entender bem, ó, vamos lá para os nossos slides, então. Aqui só foi uma introduçãozinha, né? Aonde, por exemplo, tem a utilização desse movimento circular uniforme. Então, primeira coisa, o que é o movimento circular uniforme, tá? Então, vamos ver ali, ó. O movimento circular uniforme acontece quando a sua trajetória é uma circunferência e o módulo da sua velocidade permanece constante no decorrer do tempo. Então, ele vai fazer o percurso, ó, todo com a mesma velocidade. Todo com a mesma velocidade. No nosso cotidiano, é muito comum observarmos o movimento realizado por ventiladores. Vê que o ventilador está girando a hélice sempre na mesma velocidade. Sempre na mesma velocidade. Rodas de carros também, ó, sempre na mesma velocidade, né? E também a hélice do liquidificador. Está girando para cortar as coisas sempre a mesma velocidade. E outros exemplos, tá? Todos esses são exemplos de aparelhos que utilizam o MCU, ou seja, o movimento circular uniforme. Beleza? Qualquer momento você pode parar aí para perguntar, tá bom, pessoal? De preferência no microfone, tá? Que eu consigo ouvir a tua pergunta, não precisa ficar voltando no chat, tá? Então, se tiver alguma pergunta, mande aí no microfone. Caso não tenha microfone, não tem problema. Mande no chat, que daqui a pouquinho eu olho aqui, tá? Eu até vou deixar o chat mostrando para mim. E aí eu consigo visualizar, deixar aberto para vocês. Eu consigo visualizar. Então, essa imagem aí, ó, pessoal, é justamente sobre a explicação do movimento circular. Então, deixa eu sair daqui do compartilhamento. E aí eu vou ligar o nosso Paint aqui, nosso quadro, como eu sempre faço, para explicar algumas coisas referente à imagem. Então, vamos ver se você vai visualizar aí. Então, vou mostrar nossa imagem que está... Oi, pode perguntar. Ouviu alguma coisa aí? Alguém falou alguma coisa? Não, foi aqui no meu condomínio que eu ouvi. Não foi vocês que falaram. Então, vamos lá. Vou compartilhar então de novo. E aí vamos explicar aí o que significa isso. Bom, então essa imagenzinha que você viu no teu slide agora
você tem dois tipos de velocidade, tá? Nesse tipo de estudos. Você vai ter a velocidade angular, que é a velocidade que ele está fazendo a curva. Mas também tem a velocidade linear, que seria a velocidade com que ele sai pela tangente. No caso, o carro fazendo a curva, ele não venceu a curva, ele saiu pela tangente. O que significa tangente? Vamos começar por aí já, para você entender essa imagem. Tem uma circunferência, e essa circunferência, em um ponto específico dessa circunferência, em um ponto somente, ó, pegar um ponto aqui, ó, um ponto qualquer podia ser, tá? Pegar esse um ponto. E aí eu vou fazer uma reta que passe exatamente sobre esse único ponto da curva. Aqui, ó, esse único ponto da curva. Então essa reta, ela é chamada de reta tangente. É a reta que toca em um único ponto a sua circunferência. Tá? Então isso aqui é chamado de reta tangente, que isso é um conceito matemático, tá? Então reta tangente, tem em mente isso. É a reta que passa em um único ponto da sua circunferência. Por que chama-se de reta tangente? Imagine que o teu carro, né, está fazendo a curva. Ele está fazendo a certa curva aqui, ó. Vou colocar de azul, ó. Então o teu carro está fazendo a curva, vou colocar um pouco mais forte para você visualizar. Então o teu carro está no momento fazendo a curva aqui, ó, fazendo a curva, só que ele está numa velocidade maior aqui, ó, bem nesse ponto. E aí, ao invés de continuar fazendo a curva, ele sai pela tangente. Então ele vem reto aqui, ó. Ele sai e perde a curva. Então isso que significa sair pela tangente. Naquele ponto, aonde ele perde o contato com a circunferência, ele vai numa linha reta, tá? E é isso que está sendo representado nessa imagem. O que faz ele conseguir fazer a curva é a aceleração centrípeta, que puxa ela para o centro, tá? Então puxa esse carro para o centro da circunferência, que é justamente o que está mostrando aqui, ó. A aceleração centrípeta, deixa eu pegar de outra cor aqui, ó, pegar de marrom. Vamos seguir a cor aqui, ó. A aceleração centrípeta puxa esse objeto para o centro. Está puxando para o centro da sua circunferência. E o que está fazendo, tentando fazer ele sair dessa circunferência é a velocidade linear, que no caso aqui está em azul, tá? Então a velocidade seria a velocidade tangencial, tá? Então essa velocidade aqui, ó, é a velocidade da reta tangente, tá? Então aqui é a velocidade tangencial, que é quando o carro não consegue mais fazer a curva, ele sai, tá? Ele sai da curva e sai pela tangente. Quando você consegue fazer a curva, você chama de velocidade angular, tá? Então essa velocidade aqui, ó, volte no desenho que estou fazendo. Essa velocidade aqui, eu vou chamar isso de um W, tá? Ficou feio aqui esse W. Vamos fazer novamente, ó. Então essa letrinha aqui, ó, é o W, que na verdade é uma letra grega, tá? Vamos usar como W. Então isso aqui representa a velocidade angular. É a velocidade com que ele está fazendo a curva. Velocidade angular. É o ângulo de abertura, tá? Velocidade angular. E quando ele sai pela tangente, nós chamamos de velocidade linear, tá? Então quando ele sai pela tangente, nós chamamos de velocidade linear, que não é a mesma coisa, tá? Então a velocidade linear, você vai pensar no MRU, tá? Movimento retilíneo uniforme, tá? Na velocidade angular, aí já vai ser outra coisa, beleza? Então, entender o que é velocidade angular e velocidade linear, é bem importante você entender esses dois termos, tá? Eu vou abrir aqui para você o chat, para você me falar se você entendeu ou não esse termo. Velocidade linear, vou escrever aqui para vocês, ó. Então, velocidade linear é uma coisa e velocidade angular é outra, tá? Então, vou deixar aberto para você me perguntar, caso não tenha entendido esses dois termos. Então, vamos lá, o chat. Então, a Milena pediu assim, para repetir a angular. Beleza, então vamos lá, vamos repetir a angular então, Milena. Então, vamos compartilhar novamente. O que é velocidade linear? Acho que vai ficar mais fácil explicar para você de trás para frente. Velocidade linear, né, é aquele X lá que você percorre, né? Então, você pode calcular a velocidade linear em cima de uma linha, tá? Então,
eu tenho aqui o objeto aqui, ó, né? O objeto. Ele vai fazer esse percurso. Deixa eu colocar em horizontal que fica mais fácil a gente mexer, né? Então eu tenho essa linha aqui, ó, certo? Aí esse objeto vai sair deste ponto. Então, vou pegar aqui, ó, um objeto, um carro, por exemplo, né? Ó, ele sai daqui. Então, vamos chamar aqui de espaço inicial. Aqui seria o teu S0, que é a distância da origem, tá? E aí ele vai sair deste ponto e vai chegar nesse ponto aqui, ó. Então, aqui seria o teu espaço final. Aqui seria o teu espaço final. Beleza? Então, lembra, ele saiu daqui, né? Ó, saiu daqui e percorreu essa distância aqui, ó. Então, aqui é o ΔS, tá? O espaço final menos espaço inicial. Aqui é o famoso ΔS. Agora, quanto tempo que ele demorou para chegar aqui? Então, imagine que ele tenha demorado aqui, por exemplo, 2 segundos. Então, ele demorou para fazer esse percurso 2 segundos. E aí, como que você calcularia a velocidade? Através do MRUV. MRU, aliás. X igual a V vezes T. Então, essa velocidade é a velocidade linear, que você simplesmente pegou a distância percorrida e o tempo que ele demorou. Distância percorrida pelo tempo que ele demorou. Aí você tem a velocidade. Então, a velocidade vai ser o x, ou s, tá? Sobre o tempo. Tá? Então, você faz o quê? O que é o x? É a variação de espaço, tá? É o ΔS, né? Então, vamos imaginar que essa distância aqui tenha sido 10 metros. Ele andou 10 metros. Valor qualquer, tá? Então, aqui, ó, o meu x seria 10 metros. 10 metros sobre o tempo que ele demorou aqui, 2 segundos. 2 segundos. Então, qual seria a velocidade linear? Ou seja, o tempo que ele andou essa distância? 10 dividido por 2, 5. Então, ele andou 5 metros por segundo. Então, essa aqui, ó, é a distância linear, tá? Numa certa trajetória, tá? Por isso que era movimento retilíneo uniforme. Movimento de forma reta, de forma uniforme. Agora, o nosso caso do movimento angular não é mais em relação a essa reta. Vai ser um movimento retilíneo. Não vai ser um movimento retilíneo. Vai ser um movimento curvilíneo. Então, agora vai ser um outro desenho. Então, vamos pegar o desenho que seria relacionado a isso. Seria agora fazendo a curva. Então, vamos colocar de preto aqui agora. Então, fazendo a curva, seria isso aqui, ó. Ele não está mais andando em linha reta. Agora é um movimento curvilíneo, tá? Inclusive, esse é o primeiro movimento curvilíneo que nós estaremos vendo. Então, o que me importa agora? Para você fazer uma curva, você tem que fazer essa circunferência como um todo, tá? E aí você vai ter um certo raio dessa curva. Então, vamos pegar o centro aqui, ó, fazer aqui como se fosse o raio. Tá, esse é o raio. Beleza? E agora, o teu carro, o teu objeto, ele vai fazer esse percurso aqui, ó. Então, vou colocar teu objeto aqui, certo? Agora ele vai fazer esse percurso. Vamos fazer o percurso que ele vai fazer. Ele vai fazer esse percurso. Opa, deixa eu colocar a linha aqui, ó. Então ele fará, vou colocar um pouco mais forte, ele vai fazer esse percurso aqui, ó. Então ele vai fazer esse percurso. Então perceba que ele vai ele vai ter uma abertura de ângulo. Então o que vai me importar aqui agora não vai ser necessariamente o quanto ele andou sobre a curva. O que vai me importar agora é o ângulo de abertura. Então aqui ele tinha um certo ângulo de abertura. E esse ângulo aqui, ó, que ele chegou desse ponto até esse ponto final aqui. Então o que vai importar para mim agora é o ângulo de abertura, que é justamente o ângulo qualquer aqui, ó. Então, agora o que eu vou fazer? O que eu faço para calcular a velocidade que não é tangente, né? Que seria a velocidade angular. Vai ser basicamente a mesma coisa. Começa igual. Só que no lugar de eu pensar na distância, eu não quero pensar na distância. Eu quero pensar nesse ângulo de abertura.
Então, a velocidade angular, né, vamos chamar de V por enquanto, vai ser o ângulo de abertura, então vai ser o ângulo de abertura sobre o tempo que ele demorou. Certo? Então, não é a distância linear que ele percorreu, é a distância angular que ele percorreu. É isso que me importa. E aqui, isso seria equivalente à minha velocidade angular, que eu estou usando essa letra aqui. Ó. Então, o conceito é o mesmo, é o quanto ele andou pelo tempo. Só que agora eu vou pensar, o quanto ele andou em distância em metros pelo tempo é velocidade linear. O quanto ele andou em relação ao ângulo pelo tempo é a velocidade angular. Deu para entender, Melissa? Você que tinha perguntado ali, ó, vou tirar o compartilhamento. Deu para entender o angular? Então, o quanto de ângulo que ele anda em relação ao tempo. Isso, beleza. Então, vamos lá, vamos continuar. A qualquer momento vocês podem parar, tá? Esses primeiros conceitos, eles são bem importantes. Então, vamos continuar o compartilhamento ali, ó. Então, entendido o que é velocidade linear, né, que é uma linha reta, de distância por tempo, e velocidade angular é a abertura do ângulo por tempo. Entendendo isso, agora vai ficar mais fácil você entender a parte do movimento circular mesmo. Tá? Então, vamos apagar esse monte de coisa aqui, né? E vamos continuar com a explicação. Agora eu vou compartilhar aqui o PowerPoint novamente. Então, nós já vimos, né, que esse movimento circular, então aí você vai ter o que é a aceleração centrípeta e a aceleração tangente. Agora ficou fácil entender, né? Ó. Então, a aceleração centrípeta, você tem o quê? É a aceleração que puxa em direção ao centro. Vou pegar de azul aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Então, aqui, ó, essa aqui seria a aceleração centrípeta, que puxa em direção ao centro da circunferência. E agora, como temos a reta tangente aqui, essa aqui seria a aceleração tangencial. Se você dá para fazer uma resultante aqui, igual nós fizemos os vetores. Então, o teu vetor resultante, ó, ele estaria para cá, ó, certo? Aqui seria a sua aceleração resultante, como se fosse o teu vetor resultante, igual nós fizemos, tá? Então, aqui a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial, e aí a aceleração resultante, que vai ser nessa direção e sentido aqui com essa inclinação. Beleza? E aí vai mostrar algumas relações para vocês que vocês têm que saber bem, tá? Então, até vou copiar aqui no nosso Paint novamente. E vamos ver o que tem de importante aí, ó. Essa imagem. Então, essa imagem, ela vai mostrar para a gente o que tem, né, de importante nesse movimento circular. Então, essas letrinhas aí, ó, vamos compartilhar novamente. Vamos ver o que você tem de segmentos, de coisas que você precisa entender. Então, essa circunferência que você está vendo, ela está mostrando a parte do movimento circular como um todo. Tá? Então, tudo que você vai precisar visualizar, tudo que pode ser perguntado para você em vestibular. Tá? Então, por exemplo, a velocidade angular. Então, a velocidade angular, ela está aqui. Ó. Então, a velocidade angular, ela está aqui. Ó. Então, é a velocidade com que você tem uma certa abertura de ângulo. A velocidade linear, que é a velocidade tangencial. Ela está aqui, ó. Velocidade tangencial, que seria a velocidade que ele percorre após, por exemplo, sair pela tangente, né? Isso é muito usado para fazer em teste de carro. Eles fazem o teste com uma velocidade, fazendo a curva, e aí eles acabam obrigando o carro a sair pela tangente, para saber qual que é a distância ele percorreria, né, de acordo com uma certa velocidade. Eles fazem muito isso em Fórmula 1, justamente para conseguir calcular a distância. Por exemplo, eles podem pôr um muro, né, com que o carro não se choque naquele muro. Né? Então, eles fazem esse teste pensando, por exemplo, em segurança em Fórmula 1, né, para medir essa distância ali da caixa de brita, né, para justamente parar o carro. Aí você vai ter aqui, ó, outra coisa importante, a variação de abertura de ângulo, que é justamente isso aqui vai ser usado, né, para calcular a velocidade angular, tá? Aí você vai ter o raio de abertura,
Lembrando que 2 vezes o raio você tem o diâmetro, né, que seria de uma ponta até a outra ponta da circunferência. Aí você tem também aqui, ó, a aceleração centrípeta, né, que sempre vai apontar para o centro. E aqui a variação, ó, do ΔS, que é o quanto você percorreu sob a curva, que aí é um conceito matemático que você vai precisar utilizar para calcular. Tá? Então, essas são as coisas que você precisa saber. Tá? Então, ΔS é o quanto você percorre sobre a curva, comprimento que você percorre, a UV, velocidade tangencial, esse W, velocidade angular, o ACP, aceleração centrípeta, e o V seria a velocidade tangencial. E o R é o raio de curvatura. Beleza? Tudo isso na circunferência em si, tá bom? Então vamos voltar lá ao nosso slide. Deixa eu manter aqui. Alguém está comendo alguma coisa? Estou vendo alguma coisa abrir aí. Então, vamos lá. Então, primeiro conceito matemático, tá? Radiano. O que é o radiano? Leia comigo no slide aí e tome nota, tá? Que eu vou falar bastante em relação a esse termo, tá? Radiano. Então, veja lá. Por definição, radiano é a abertura angular, ou seja, quantos graus que vão abrir, né? 1, 2, 3, vai abrindo os graus. Quantos graus que vão abrindo, né? Então, é a abertura angular correspondente a um arco. O que é um arco? É um pedaço da circunferência, um pedaço do comprimento da circunferência. Então, é a abertura angular correspondente a um arco igual ao raio da circunferência. Professor, não deu para entender só lendo. Então, vamos fazer continha. Daí você vai entender o que significa isso, tá? O que é esse radiano aí? Então, vamos colar ele aqui, ó. Vamos pegar só a imagem para a gente que importa. Então, pessoal, é o seguinte, ó, quando você tem uma circunferência, imagine que você tem uma circunferência lá. Você corta a circunferência e vai esticar ela. Como que você pode saber qual o comprimento que ela teria de uma certa circunferência? Existe uma formulazinha para isso. Então, o comprimento de uma circunferência, agora é fórmula matemática, tá, pessoal? Comprimento de uma circunferência, se eu tivesse cortado e esticado ela, é igual a 2 vezes o π vezes o valor do R, 2πr. O π é aquele 3,14 lá mesmo que você já sabe, tá? 2πr. Então imagine assim, ó. Eu vou pegar essa circunferência, vou pegar uma circunferência aqui, ó. E vamos falar que o raio dela, vou fazer um bonitinho aqui, né? O raio dessa circunferência seja esse, e esse valor, e esse raio tem o valor, por exemplo, de 2 metros. Uma circunferência como se fosse uma curva numa pista, tá? E o raio da curva tem 2 metros. Aí eu quero saber qual seria o equivalente à distância percorrida para, por exemplo, um carro dar uma volta completa aqui, ó. Então o carro está aqui, tá? Ó. Ele vai sair deste ponto, vamos falar que aqui seja o S0, que seja o espaço inicial dele, tá? E aí ele vai fazer esse percurso, ó. Ele vai dar uma volta completa e chegar nesse exato ponto. Então, aí também seria o S, tá? O S0 e o S no mesmo ponto. Ele sai, volta para o mesmo ponto. Qual seria a distância linear que esse objeto percorreu? Dá uma volta completa. Qual seria a distância linear que esse objeto percorreu? Imagine que é uma pista circular, uma pessoa fazendo uma corrida, tá? Pista circular. Então ele sai de um ponto, ele dá a volta na pista inteira e chega no mesmo ponto. Qual que é a distância linear que ele teria percorrido? Então você tem que usar 2πr, tá bom? Então vamos calcular, né? Então aqui vai ficar, ó, comprimento linear seria 2 vezes o π, que é aproximadamente 3,14, vamos arredondar aqui, ó, 3,14, vezes o R. No caso, a distância, o raio é equivalente a 2 metros. E aí eu vou usar em metros, né, para chegar no sistema internacional. Agora é simplesmente fazer uma multiplicação aí, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 4, 8, 12.
Então, aqui daria aproximadamente 12,14 metros. Então, seria equivalente a uma pessoa andar de forma linear 12,14 metros. Tá? Como se eu tivesse cortado a circunferência e esticado. E aí, essa distância seria equivalente, né, a 12,14 metros. Tá? Então, essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó, que equivaleria à distância, né, total. Beleza? Então, isso é o que você faz para saber o que é radiano, tá bom? Então, o que é um rad? Um rad, então, um radiano, vai ser equivalente ao quê? A distância percorrida nessa circunferência, tá? Então, o raio, então aqui, ó, você tem o raio, certo? Aqui é o raio de abertura. Quando ele percorrer a mesma distância sobre a curva, esse ângulo de abertura, você fala que é um radiano. Beleza? Ficou claro o que é isso? Então, é a distância percorrida referente à mesma distância do raio, que aí seria esse comprimento aqui. Tranquilo, pessoal? Preciso ouvir vocês, ou pelo menos ler. Tudo certo? Tranquilo, professor. Beleza. Mas não faz estar tranquilo se não está entendendo, pessoal. Isso aqui vai juntar tudo depois, tá? É bom entender mesmo. Agora vamos lá. Então você tem a definição já de raio, né? De radiano. Então, radiano é a abertura angular correspondente a um arco igual ao raio da circunferência, tá? Conforme eu acabei de mostrar para vocês. O número de radianos, olha lá, o número de radianos corresponde ao número de raios do perímetro da circunferência. Então, ele está mostrando uma continha aí para chegar numa fórmula, que é a primeira fórmula que vai aparecer para vocês. Então, vamos ver a formulazinha aí, ó. Vamos compartilhar, e aí eu explico para vocês a formulazinha. Deixa eu apagar esse monte de coisa que eu fiz aqui, ó, no quadro, no PowerPoint, né? Aliás, no Paint. E aí você vai ter a explicação sobre esse slide agora. Então, vamos pegar só a formulazinha para a gente aqui, ó. O que importa para a gente é isso. Então, estou apagando aqui o que não importa. E aí eu vou chegar na primeira fórmula. Então, vamos lá, compartilhar agora. Agora, vamos chegar na primeira fórmula que você vai precisar gravar, tá? Então, essa que está na direita aqui, ó, é uma regrinha de 3, tá? Isso aqui é como se fosse uma regrinha de 3, ó. E essa regrinha de 3 que está sendo usada para chegar nessa fórmula que está aqui embaixo. Então, isso aqui é uma formulazinha. Beleza? Então, vamos montar junto aqui, ó. Eu sei que, então, por definição, que um radiano, né? É exatamente igual ao raio da circunferência. Beleza? Então, é isso que está mostrando essa primeira parte aqui, ó. Agora, o seguinte, eu não tenho mais um radiano, eu tenho uma abertura qualquer, tá? Então, aqui, ó, tá mostrando uma abertura qualquer. Uma certa distância qualquer percorrida, uma distância qualquer percorrida sobre essa curva. Então, eu vou ter um ângulo qualquer. Tá? Então, e essa letrinha aqui, ó, é um ângulo qualquer. Então, esse ângulo qualquer corresponde ao quê? A uma abertura qualquer. E aí eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. É o ângulo qualquer e a distância qualquer vezes 1. Então, aqui, ó, o ângulo qualquer vezes o R, que é o raio, vamos abreviar, tem que ser igual o comprimento qualquer vezes o rad, que é 1 rad, né? Vezes 1 é ele próprio. Então, aqui você vai ter essa distância percorrida. Então, veja, ó, que nada mais é do que uma regrinha de 3, que aí chega nessa fórmula aqui, ó. Então, uma distância qualquer percorrida, que é o que eu chamei de S aqui, tá? Uma distância qualquer percorrida, vai ser nada mais do que o ângulo de abertura vezes o raio, tá? Ângulo de abertura vezes o raio. Então, imagine aqui, ó, que eu tenha
feito um movimento qualquer, pegar uma circunferência qualquer aqui, ó. Então aqui eu vou pegar uma linha de referência e aí eu fiz uma abertura qualquer aqui, ó. E esse ângulo seja, por exemplo, de, sei lá, 170 graus. 170 graus de abertura. Eu comecei neste ponto meu movimento e terminei neste ponto aqui. Ou seja, eu tive essa abertura aqui, ó. Essa abertura nesse ângulo que eu tenho. E eu quero saber, né, qual que é o espaço percorrido. Quanto que eu andei, né, se fosse de forma linear. Qual que seria o espaço percorrido? Então, o espaço percorrido seria igual ao ângulo de abertura, que aí teria que ser em radiano, tá? Mas depois a gente vai mudar. Por enquanto é só colocar na fórmula. Então, esse 170 seria o ângulo de abertura, que precisaria transformar, tá? Vezes o quê? O raio. Vamos imaginar que o raio dessa circunferência seja 10 metros. Então, aqui eu colocaria 10 metros. E aí, com isso, né, eu transformaria isso aqui na unidade que eu preciso e acharia a minha distância percorrida. Beleza? Então, aqui o ângulo qualquer, né? O ângulo qualquer na unidade que eu quero, vezes 10. E aí eu teria o meu comprimento. Então, é simplesmente fazer uma multiplicaçãozinha. Tá? Bem fácil. Agora, como que fazer essa mudança? Como que eu posso fazer essa mudança? Então, vamos lá. Então, vamos ver em relação a isso daí, ó. Agora, nesse slide, que vai ser o último de hoje, vai mostrar como é que eu posso fazer essa mudança. Então, veja ali, ó. Vou riscar algumas coisas com vocês no slide. Então, para uma volta completa, ó, vamos pensar assim, para dar uma volta completa. Uma volta completa corresponde a quantos graus de abertura? Ó, você vai começar num ponto, vai dar uma volta completa. Corresponde a 360 graus, certo? Uma volta completa corresponde a 360 graus. Tenha em mente isso. A formulazinha que eu acabei de colocar para vocês, né? Ó, o comprimento, ou S, tanto faz, tá? Comprimento é 2πr, que é o comprimento da circunferência. Mas eu sei que o comprimento é somente, o comprimento é igual a o ângulo vezes a abertura. Então, eu vou substituir, tá? Vamos pegar assim, ó. Comprimento é igual a 2πr, que é o raio. Só que eu sei que o comprimento é igual ao ângulo de abertura, então isso aqui é o ângulo qualquer de abertura, vezes o raio. Então, eu posso pegar isso aqui, ó. Pegar isso aqui e jogar aqui, ó. Alguém fez um risco junto comigo aí, né? Então, vai ser o quê? O ângulo de abertura vezes o raio tem que ser igual a 2π vezes o raio. E aí você tem o quê? Raio de um lado, raio do outro, corta, certo? E o ângulo de abertura para uma volta completa? 360. Então, você vai ter 360 para uma volta completa é igual a 2 vezes o π, e isso aqui é em radiano. Tá? Isso aqui já seria em radianos. Radiano é um tipo de abertura. Em vez de falar de ângulos, 10 graus, 20 graus, 30 graus, é um tipo de abertura também. Rad é um tipo de abertura. Que aí eu cheguei nessa formulazinha, certo? Então, 2π rad, né, ó, é equivalente ao quê? Então, vamos pegar esse 2 e passar dividindo. Então, vai ficar 360 dividido por 2. Ou seja, 180. Então, 180 é igual a π radianos, que é o ângulo de abertura. Então, eu acabei de provar que o π, em relação ao ângulo de abertura, é igual a 180. Tá, ó, isso aqui é uma coisa que você tem que gravar. A cada, no equivalente, né, o ângulo pode ser medido em graus, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 360 graus, no caso da volta completa, ou então em radianos. No caso, 180 é equivalente a π.
Então, 2π equivalente a 360, tá? Uma volta completa, tá? 4πs, 2 voltas completas, equivalente a 2 voltas. Então, saiba, né, que você tem essa relaçãozinha. Pode tirar esses excessos. Você pega esse aqui. Oi, tem alguém falando comigo aí? Como é que tá? É comigo que tá falando ou é entre vocês? É alguma pergunta ou não? Foi mal, professor. Eu tava falando com a minha irmã aqui. Beleza. Então é assim, ó. Então teu ângulo de abertura, ó, ele pode ser medido em duas formas. Pode ser medido em graus, tá? Ó, então ele pode ser medido em graus, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 360 graus, né? Ou ele também pode ser medido, ó, em radiano, tá? Então ele também pode ser medido em radiano. Lembrando que o radiano, o π, né, equivale a 180, que nós acabamos de ver aqui, tá bom? E aí, só um exemplo e finaliza a nossa aula. Converter 30 graus para radianos. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Vamos fazer a nossa regrinha de 3. Ó. Então, eu sei que π radianos é igual a 180. Eu acabei de fazer aqui, né? Ó. 180 é igual a π. Ó. Acabei de chegar nessa relação. Então, isso tem que saber. Ó. Π radianos é igual a 180. 30 graus, que é o que eu estou pedindo, ó, qual que será o ângulo de abertura, né, em relação a radianos. Então, π radiano 180, 30 graus, equivalente a quanto? Aí, regrinha multiplicado, né? Ó. Esse 30 vezes o π, ó, 30 vezes o π, 180 vezes não sei quantos ângulos. E aí você vai chegar aqui, 30 vezes π dividido por 180 é igual a 0,524. Transformando o π em 3,14. Então, eu vou fazer a continha. Ó. Vou pegar a calculadora ali, ó, só para você seguir. Ó. 30 vezes 3,14, que é o π, é 94,2. 94,2 dividido por 180, 0,52 aí aproximadamente. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu usei o π como 3, aproximadamente, né? 3,14. E aí eu consegui transformar em radiano. Então, 30 graus equivale a 0,524 radianos em abertura. Mesma abertura. Então, é como se eu tivesse uma abertura aqui, ó, de 30 graus, que seria equivalente ao 0,524 radianos. Exatamente a mesma coisa. Como se fosse uma transformação de unidade, tá? E aí eu vou fazer o quê? O segundo passo. Converter o 2π sobre 3 radianos para graus. Então, ó, π radiano 180, 2π sobre 3 é radianos para graus. Então, aqui você vai ter o quê? Ó? Novamente, ó. Por que 2π sobre 3? Faz a continha. Tá com dúvida? Faz a continha. O que seria 2π sobre 3? Faça a continha para ver o que vale, quantos graus que vale. Ó. Então, 2 vezes π, né? 3,14. Dividido por 3. O π é o 180, né? Então, 2 vezes 180 dividido por 3, que equivale ao 120. Tá? Então, isso aqui, ó, eu vou provar para vocês, ó, que equivale a 120 graus. Então, vamos ver. Ó. π para 180, 2π sobre 3 radiano para o ângulo. Vai multiplicar cruzado, né? Ó. E aí você vai ver que o ângulo equivale aqui aos 120 graus, né? Novamente, transformando isso aqui. Dá para cortar esse com esse, né? Então, vai ficar os 180 vezes 2 dividido por 3. Beleza? Então, provei, ó, que o π realmente é esse π, no caso, é 180. E aí, por último, né, eu posso converter a 1,33 radiano para graus. Mesmo esquema. Ó. Novamente, ó. π radiano 180, 1,33 radiano, quantos graus que eu teria? Multiplico cruzado. 1,33 vezes 180 dividido por π. E aí você vai ter que o valor aqui, ó, aproximadamente 76,8. Tá bom, pessoal? Então, só trabalhando aí com umas relaçõezinhas matemáticas aí. Espero que esteja tudo tranquilo, né? A aula de hoje, por enquanto, só vou até aí para você raciocinar um pouquinho, pensar um pouquinho em tudo que nós vimos, dar uma pesquisada, tá? Olhar até o fim ali os slides, tá tudo no slide de vocês, dar uma pesquisada
E aí na próxima aula, na quarta-feira à tarde, às 2 horas da tarde, nós continuamos com esses assuntos. Amanhã terá uma aula gravada, tá? Sobre isso, tá? Sobre radianos e movimento circular. Estou decidindo se eu vou gravar ainda ou vou pegar uma coisa da internet, mas na quarta-feira a gente continua com esses assuntos. Beleza, pessoal? Eu sei que é difícil isso, tá? Mas eu sei que você estudando e pesquisando, você vai conseguir entender melhor. Então, um grande abraço, Deus abençoe e até quarta-feira à tarde ao vivo. Não deixe de participar. Até mais. Obrigado pela aula, professor. Tamo Valeu, junto. Felipe. Tamo junto. Até mais.